nossa igreja está transicionando. Eu creio. Então, fica o convite. Hoje foi poderoso, todo dia é poderoso. Que bom te ver, Fabi. Saudades. Muito bom, glória a Deus. Queridos, eu vou começar aqui, iniciando para justificar a ausência do nosso pastor. Nem todos estavam aqui no culto passado, então eu vou explicar um pouquinho. O Diego, quando foi no sábado passado, ele comunicou aqui à igreja que o avô dele estava num estado de saúde muito grave. E os médicos, não sei se no sábado já tinha acontecido isso, acredito que não, mas os médicos deram 72 horas de vida para ele. E aí ele estava, começou a semana, ele não estava muito bem. E eu falei com ele, olha, tá tudo bem e tal, minha mãe tá mandando mensagem, minha mãe tá falando que tá assim. E o vô foi sempre muito presente na vida dele, né? O Diego, o pai dele, para quem não sabe, é piloto de avião. Então o pai dele sempre foi muito ausente. Datas comemorativas, Natal. Então era sempre uma caixinha de surpresa. Será que meu pai vai estar? E esse avô, que é o pai da mãe, ele morou muitos anos no mesmo, não na mesma casa, mas na casa do fundo, assim, né? Eu não sei dizer ao certo porque não estava lá no tempo, mas ele pode falar, ele vai trazer algumas informações aqui. E o Diego, assim, quando eu conheci o avô dele, eu falei, nossa, como você tem do seu avô? É muito engraçado de ver o jeito, a forma de organizar as coisas, o jeitinho certinho e tal. E ele carregou muito, porque viu, né? É uma referência de homem para ele, esteve muito presente. Quando foi na na segunda, eu falei para ele, olha, vai até lá. Não fica aqui não, besteira. Vai para lá. Aí ele mandou uma mensagem para o nosso pastor, o pastor Paulo, em Londres. A princípio ele tinha falado, vamos comigo, vamos todo mundo junto, que a Manu não está indo para a escola ainda, seria uma oportunidade também de estar junto e tal. Eu falei para ele assim, olha, não tô no meu coração que eu tenho que ir, não, eu vou ficar. É contigo mesmo. Aí ele ligou pro pastor, aí o pastor falou para ele assim, Diego, quem não conhece ainda, o pastor Paulo vai ter a oportunidade de conhecer. Um homem fantástico, ímpar. Ele falou assim, Diego, você nunca mais vai passar por isso. Seu vô é o seu vô. Vai, meu filho. O que precisar fazer na igreja aqui, a gente resolve. Como eu já tinha no meu coração que eu ia ficar, estava tudo bem, fiquei, tudo certo. E aí, a semana correu. Hoje de manhã eu acordei por volta das 6 e pouquinho. Sentei na cozinha. Aí eu falei, vou tomar um café aqui, dar uma lida. Vou aproveitar meu tempo sozinha, com Deus. E aí eu peguei meu celular, porque as mensagens de ontem, eu fui dormir cedo para aproveitar para descansar, que eu ia acordar cedo, né? Tinha umas mensagens de ontem dele. E aí eu fui olhar as mensagens de ontem para poder responder, porque lá para ele era 2h30 da manhã, ele estava online. Aí eu achei estranho, né? Aí eu falei, tá tudo bem por aí? O que aconteceu que você tá online? Aí ele falou assim, meu avô acabou de falecer. E eu louvo a Deus porque o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. E ele estava no hospital, ele passou 2 noites com o avô no hospital, ele falou, mãe, fica em casa, tá muito cansativo para a senhora, deixa que eu durmo aqui com o vô. E aí, nessa noite, era 12h30 lá, eu não sei exatamente o horário, né? Ele vai trazer com certeza aqui mais informações. A gente está se falando bem pouco, porque eu tô aqui correndo e ele tá lá também correndo com um monte de coisa. E o Senhor levou descansar. 93 anos, gente, já viveu muito. Já viveu demais. E aí eu falei para ele, olha, Deus te deu um presente de estar aí, né? Ele resolveu muita coisa com a avó, foi no banco, passou 5 horas no banco. Trâmite de conta e não sei o que lá mais e tal. E o Diego, maravilhoso para essas coisas. Falei, a pessoa certa, no lugar certo, glória a Deus.
E então estou dando essa satisfação para a igreja. Orem pela família do Diego, pelo Diego. Diego com certeza está destruído, não consegui falar com ele ainda, mas a gente sabe, conhecedor da palavra do Senhor, que a morte é dolorosa, né? Jesus chorou diante da morte de seu amigo, né? Dói, a gente não se acostuma. Pode ter 93, pode ter 30, pode ter, não tem como. Mas o Senhor irá fortalecer, eu creio, em nome de Jesus. Darei início à nossa palavra de hoje. E o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu creio que vai ser poderoso demais. Eu peço assim que você abra os seus ouvidos espirituais, porque hoje Deus vai falar. Deus vai falar. Deus ministrou, Deus falou comigo. E eu voltava. Eu falei, Senhor, tá suado. Mas eu creio que Deus vai trazer uma palavra maravilhosa para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Amado Deus e Pai, nós damos graças, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela Tua igreja. Obrigada pela Tua palavra. Senhor, obrigada porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Senhor, eu peço que, em nome de Jesus, tudo que vier a ser falado nesta noite, ó Deus, seja conforme a Tua vontade, o Teu querer para a Tua igreja, Pai. Senhor, que nós possamos entender, aprender e absorver aquilo, Senhor, que tem preparado para nós nesta noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma que nós entramos. E que o Senhor me use, Pai. Sou tão pequenina diante da Tua grandeza, Senhor, mas que, em nome de Jesus, eu possa transmitir à Tua igreja aquilo que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus. Amém. O deserto. O deserto. É uma passagem muito conhecida. Está no livro de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler de 1 a 13. Eu vou ler de lá, que acho que talvez... Voltou do meu. Olha lá. Opa! Hoje foi igual. Glória a Deus. Acompanhem comigo, queridos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Conduzido pelo Espírito no deserto. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. O livro de Lucas é o terceiro evangelho da Bíblia. E nesse livro tem um conteúdo muito rico sobre a trajetória de Jesus. As obras, os ensinamentos de Jesus, especificamente tudo aquilo que está vinculado
ao entendimento do caminho da salvação. Então, para que nós chegássemos no tempo da salvação, o Senhor trilhou uma vida para Jesus. E ela está escrita nos evangelhos. E os evangelhos, de uma maneira geral, retratam isso. Então, desde o nascimento de Cristo até a ascensão dele. Nós temos, então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E eles relatam muitos episódios da vida de Jesus parecidos. Então, de alguma forma, a gente consegue observar que eles têm uma similaridade, porém, por pontos de vista diferentes. O que faz com que eles sejam verídicos. Quando estamos diante de um crime, estamos diante de uma situação, nós colocamos diversas pessoas para contar a mesma história. Se elas falam a mesma história exatamente da mesma forma, significa que foi algo combinado. Então muitas pessoas usam isso para dizer, não, mas isso não é verdade, porque de um jeito conta de um, do jeito conta de outro. Mas é aí que está a veracidade dos textos, assim vividos naquele tempo. Então, voltando para o livro de Lucas, no capítulo 1, nós temos um anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus, os homens que a princípio iniciariam toda essa trajetória. No capítulo 2, o nascimento de Jesus e a apresentação do menino de Jesus ao templo, onde muito jovem, ele também já se assentou no templo, já teve aquela experiência com o Senhor, já foi aprender com os mestres e muito rapidinho já questionando e fazendo perguntas e tentando entender mais e aprender mais. No capítulo 3, relata a vinda do João Batista, então, que pregou para nós o batismo do arrependimento, o batismo de perdão dos pecados, e batizou também Jesus. No capítulo 3, nós vimos que Jesus foi batizado. E quando inicia o capítulo 4, Jesus foi tentado no deserto. Nós lemos aqui que, antes de iniciar esses estudos, antes de iniciar esse processo, Jesus já havia sido batizado. E quando nós lemos aqui, ele fala, ele estava cheio do Espírito Santo. E basicamente, eu dividi em dois momentos, mas para dizer que, para fazer só uma correlação para a aplicação prática, mas basicamente como acontece uma prova, uma tentação em nossa vida. Em tempos de dificuldades. Então, em tempos de dificuldades, nós somos severamente testados, severamente provados, severamente tentados. A palavra de Deus nos diz que Jesus, então, foi tentado no deserto. Deserto é lugar de solidão, é lugar de abandono, é lugar de medo, é lugar de desejos, é lugar de anseios, é lugar de total vulnerabilidade. Jesus estava em completa vulnerabilidade. José do Egito, em Gênesis 39, foi tentado pela esposa de Potifar, muitos conhecem a história, enquanto estava longe da sua família, longe de toda a sua parentela, longe de tudo o que causava conforto para ele. Foi aqui, ali, naquele lugar em que ele sofreu uma tentação. Foi tentado, mas foi aprovado por Deus. Jó, nem falamos de Jó, capítulos 1 e 2. Jó enfrentou grandes perdas, doenças. Jó perdeu tudo. E foi nesse tempo de sofrimento que o diabo testou a sua fidelidade. Mas também, queridos, acontece quando nós estamos no topo. Infelizmente. Jesus foi tentado no deserto, ele estava sozinho, sendo homem, com desejos, medos, anseios. Mas também, ele já era Deus. Ele já estava com Deus. Ele já era filho de Deus. Mas o diabo estava lá para tentá-lo seduzir para uma autopromoção gratuita. Ou seja, sem muito esforço. Ou melhor, sem muito esforço. Salomão, rei extremamente bem-sucedido, rico, sábio, foi tentado pelo poder e por acumular riquezas e acabou se desviando do centro da vontade de Deus. Davi, nem se fala, conhecemos a história de Davi,
Davi era rei de Israel, estava no auge do seu reinado. O que aconteceu com Davi? Olhou para o lado errado. Foi tentado pelo desejo de Batseba, que gerou graves consequências. O Senhor o perdoou, mas gerou graves consequências. A tentação, queridos, ela aparece em todos os momentos da nossa vida. Elas não têm dia e hora marcada. Elas não têm forma de apresentação. Geralmente bem disfarçadas, para que você não perceba. E a dificuldade, no tempo de dificuldade, no tempo de topo, eu chamei de topo, né? De estar no auge. A única diferença é que quando você está no auge, o risco é de orgulho e de autopromoção. É naquele tempo que você pensa assim, agora é comigo. Já cheguei até aqui mesmo, eu consigo. E aí você vai. E também, na provação, quando nós duvidamos do poder de Deus, nós duvidamos do que Ele é capaz de fazer, e nós caímos em completo desânimo. Logo nos primeiros versículos da nossa leitura, Jesus estava como? Cheio do Espírito Santo. Querido, Jesus não enfrentou as dificuldades na força humana, embora fosse humano, mas no poder do Espírito Santo. A vitória de Jesus não veio porque ele era Jesus, mas porque ele viveu como homem cheio do Espírito Santo. Ele era homem, mas cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não estaremos isentos às tentações, mas nós não estaremos abandonados. Não estaremos abandonados. Nós podemos vencer tudo, mas não na força do nosso braço. Somente se estivermos com o Senhor Jesus. Já comentado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Nem toda aprovação é do diabo, mas sim a permissão do Senhor. Mas por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? A provação vem para te fortalecer. Quando você prova, você passa de estágio. Gente, Deus deu aplicações práticas no dia a dia, tão simples. Olha só. Quando você passa de prova na escola, o que acontece? Passa de ano. Você vai do ano 1 para o ano 2. A mesma coisa é a aprovação. Você vai do ano 1 para o ano 2, para o 3, para o 4, para o 5. E aí você vai ficando cada vez mais imagem e semelhança do Senhor. O diabo, ele tenta te destruir. Ele te empurra para o pecado. O Espírito Santo não faz isso. Tiago, capítulo 1, versículos de 12 até 15. Feliz é aquele que suporta com paciência. Paciência. As provações e as tentações. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Um pouquinho à frente, diz na palavra do Senhor que Jesus fez um jejum de 40 dias durante o período de provação e tentação. E o Senhor quer dizer para você a respeito disso, sobre vigilância. Vigilância. Jejum enfraquece a carne, mas ele fortalece o espírito. O jejum como um ato de total dependência e rendição do Senhor.
Quando nós jejuamos, queridos, nós entramos num estado de vigilância, automaticamente, porque nós nos aproximamos do que é espiritual. E então, as sutis tentações despertam. A gente fica com a antena ligada. Um movimento diferente, você já fala assim, isso aqui não está certo não. Facinho, facinha. Jesus não vacilou. Ele não entrou no deserto despreparado. Ele não entrou despreparado. Vamos lembrar de uma história. Já preguei sobre isso aqui, os discípulos no Getsemane. Quem lembra? Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, faça de mim esse cálice no auge do sofrimento. E Jesus precisava muito dos discípulos. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, quando ele voltou para encontrar os discípulos, o que aconteceu, minha gente? Eles estavam dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Uma hora! Disse ele a quem? Pedro. O que aconteceu com Pedro? Quando ele voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Minha gente. Dormiram ao invés de orar e permanecer vigilantes. O que aconteceu com Pedro? Negou. 1, 2, 3 vezes. A falta de vigilância abre a porta para a queda. A falta de vigilância abre a porta para a queda. Ao longo do meu estudo e acompanhando a Bíblia de estudo e sei lá mais, e vendo tudo, muitos estudiosos acreditam que as 3 tentações, elas aconteceram no final do período de 40 dias. Isso quer dizer pra gente o quê? Final. Você imagina, 40 dias, sendo um homem. 40 dias, gente. Se eu para ficar 48 horas comandando, ô Jeová, 3 dias, ô Senhor, estamos falando de 40, minha gente. A fome de Jesus estava no topo. E a resistência dele estava no mínimo. Nós estamos falando de um momento de vulnerabilidade máxima. Máxima. E logo no início ele fala assim: transforma em pão essa pedra. Como quem diz assim: vamos comer um pãozinho? Tão gostoso. Você não tem poder? Faz aí. Olha aí, para que passar tudo isso aí? Satanás, queridos, ele atinge a gente no ponto mais sensível. Ele não tentou Jesus com coisas irrelevantes. Nós estudaremos a seguir. Mas com tudo aquilo que era urgente. Só com aquilo que é urgente. Ele procura as brechinhas. Ele procura as brechinhas. Mas, por outro lado, quando nós somos tentados dessa maneira, também vencemos de uma maneira sobrenatural. Jesus não venceu no auge da força, ele venceu no auge da fraqueza. É ou não é? Isso mostra, queridos, que a vitória contra o inimigo, ela não depende daqui, ó. Ela depende do Espírito Santo e da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Primeira tentativa dele, o que ele falou? Se és o Filho de Deus, então o que ele tentou, minha gente? Identidade. Tá aí um ponto muito importante. Se você não ouvir nada de hoje, só carrega essa. Pode ir embora, de boa. Não esqueceu tudo que eu falei, só essa aqui. Não tem problema não, é muita coisa, muito conteúdo, nem eu tô sabendo. Tá muita coisa aqui.
O que aconteceu? Ele chegou e ele quis tentar tirar a convicção de Jesus sobre quem ele era. Ele queria deixar entender ou fazer entender que ele não era quem ele era. Alguma correlação? O diabo, ele tenta atacar nossa identidade, e sabe por quê? Ele quer distorcer aquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida. É isso que ele faz. E em Gênesis 3, o que aconteceu? A serpente foi lá e questionou a palavra de Deus. O que ela falou? Ela chegou para eles e falou assim: mas foi isso mesmo que Deus disse? De repente os dois assim: olha, não sei. Nada como, né? Adão e Eva ali, sem ter o que fazer. Gente, vai procurar o que fazer. Quando fica sem ter o que fazer, é bobagem. Fica vacilando. O inimigo procura que nós duvidemos basicamente de 3 coisas. Quais são? Olha lá. Quem Deus diz que nós somos. Essa é a primeira coisa. O amor de Deus pelas nossas vidas. E o propósito e chamado que Ele deu para nós. Aí você pensa assim, isso aí se aplica para meus colegas aqui, ó. Os colegas aqui do lado, essa parte aí se aplica para mim, não, porque eu não. Através da minha vida, Deus vai fazer? Vai nada, não, para mim não. Ah, não, eu já tentei tantas vezes, hein? Eu não vou conseguir nunca. É desse jeitinho, é por aí. Se aplica pro fulano, pro Beltrano, pro que tá do lado. Aí você vê, o fulano vem aqui em cima, ora, e você fala assim, olha ali pra você ver. O jeito que Deus usa aquela pessoa. Ixi, aí, essa palavra aí é pra ele. E aqui eu quero falar de propósito. Você sabe por que eu quero falar de propósito? E eu vou falar. E o inimigo me derrubou na semana e quis me dar uma rasteira. Eu levantei, eu falei, eu vou falar. Eu tô aqui pra te falar. Sabe o quê? Queridas, Deus te chamou. Deus deu pra você dons. Deus deu pra você talentos. Todos vocês. Todos. Ah, porque o fulano vem aqui, o fulano fala assim, o fulano batendo. Pra você. É pra você. Deus está falando com você. Sabe o que acontece, gente? Tem muita gente na igreja hoje que não está vivendo o propósito de Deus. Isso é lamentável. É triste. E não tem uma noite que eu durmo, gente. Deus é minha testemunha. Que eu não falo para ele, ative esse povo. Senhor, ative esse povo. A nossa igreja vai ser uma igreja de gente ativada no Senhor. De gente que vive no propósito, debaixo de palavra do Senhor, vivendo a plenitude daquilo que o Senhor tem para ele. Vai ser assim, pronto, acabou. Custe o que custar. Vai ser assim. Aí, gente, você vem e olha aqui pro Tiago. Quem não olha? Até eu. Pelo amor de Deus. Olha lá como ele toca. Tá louco? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer um negócio desse? De jeito nenhum. Aí você olha pro Diego. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só entre nós. Tá gravando, depois deleta essa parte. Eu olho pro meu marido e falo assim, Senhor, como é que eu vou pregar depois que o homem desse prega? Não tem 1/10 da teologia desse cara. Como é que eu faço? Me ajuda! Cada um no teu quadrado, minha gente. O homem comunica de um jeito, comunica de outro. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu aposto e ganho com vocês. Que essas pessoas a qual eu comentei já tiveram vontade de parar. De desistir, de falar assim, isso aqui é muito difícil para mim. São as críticas, as decepções com pessoas.
são as lideranças e os liderados. As perdas ao longo da jornada. Não é fácil. Viver o chamado de Deus, queridos, é uma luta diária. É dizer sim todos os dias. Você precisa acordar e dizer sim todos os dias. Por quê? Nem em mim não. Em todos. Verifica aqui, ó. Mas como é que você vai conseguir? Teu pai te abandonou. Nem teu pai te amou, menina. Você vai fazer o que lá em cima? O que você tem para entregar? Todo dia. É todo dia. A palavra de Deus nos diz, queridos, em Filipenses 4,13, todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece, é ou não é? Paulo aqui, ele não está dizendo que você pode fazer tudo no sentido ilimitado, não. Ele está dizendo para você que existe uma constância para quem vive em Cristo. Na dificuldade e na bonança. É isso que ele quis dizer. Quando você vive aquilo que o Senhor te chamou para fazer, é assim que acontece. Você pode tudo no dia ruim, no dia bom. Você pode tudo. Permeando aqui, ó. Talvez, queridos, o inimigo tenha mentido para você. Ele tenha falado para você, você não vai conseguir. Você não tem talento, você não tem dom, você não pode. Ele pode falar para você, melhor você desistir do teu chamado. É besteira. Por que você vai ficar fazendo esse sacrifício todo? Ou que para você não tem mais uma chance. Não tem chance mais. Eu estou aqui para te dizer. Você é filho. Você é filho. A minha paternidade está em Cristo. Quando eu entendi isso, pronto, acabou. Aí você vai falar assim, não, porque ela é queridinha de Jesus. Não, queridos. Deus é o meu querido. Deus é o meu querido. Eu ponho a Ele à frente de todas as coisas. O que Ele quer fazer? Ele quer te maximizar. Ele quer te jogar para cima. Ele quer falar, vai meu filho, vai. Vai, 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 vai. É isso que Ele quer. Gente, é isso que Ele quer. Você precisa acreditar que Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas grandes para você. Deus quer te usar. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar os teus filhos. Deus quer salvar o teu marido. Deus quer fazer na tua vida. Ele quer fazer na minha. Ele quer fazer na tua. Ele quer fazer na de todo mundo. Ele quer fazer. Porque você é filho. Filho amado do Senhor. Não se esqueça dessa verdade. Pode ir embora se quiser. Levanta e vai. Pronto. Acabou. Se quiser, fica pro resto. Glória. Ô, glória! Que o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Segunda tentativa. Então, se me adorares, tudo será teu. Isso aqui é complicado, né? Provavelmente. Ele sabia que de trás daquela pessoa a qual ele falava, havia algo grande. Né? Tinha algo poderoso ali. Então entenda uma coisa. Se você não está sendo tentado, você não é ser humano. Porque ele acorda todo dia. Queridos, ele acorda querendo acabar com nós. A verdade é essa. E ele estava oferecendo aqui para Jesus, simplesmente assim, ó, me adore, como quem diz, só reconheça a minha autoridade. Pensa bem,
Jesus estava diante da tentação mais perigosa, porque essa envolvia coração e lealdade. Se Jesus cedesse a essa, o que aconteceria? Um plano acabado. Era o fim de todo mundo. Ele trocaria a obediência pelo poder imediato. E a proposta aqui do diabo, ela representava uma ganância tremenda. E infelizmente, queridos, isso reflete para nós. Eu separei em 3 aqui, mas em muitos outros mais. O primeiro deles, ganhar tudo sem esperar o tempo de Deus. Esse é terrível. Mas você sabe o que é isso? É a cultura do imediatismo. Nós estamos vivendo ela, infelizmente. Infelizmente. Resultados rápidos são mais valorizados que os processos consistentes. A paciência é vista como perda de tempo. O valor de algo ou alguma coisa é medido pelo quão rápido ele pode ser obtido. O que isso tem causado em nós? Ansiedade. Se eu não conseguir naquele tempo, eu não presto para nada. Se eu não conseguir fazer as coisas acontecer no tempo X, eu não venci. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Baixa resiliência. A gente tem dificuldade de lidar com frustrações. Todos nós, infelizmente. Deu a primeira queda, a gente já fala assim, não era pra eu estar aqui. Aí, tá vendo? Olha lá. O que eu tô fazendo aqui? Na primeira, não passou nem pra segunda. Na primeira mesmo. Decisões ruins. A gente acaba tomando decisão precipitada. E compromete o nosso futuro. É assim que funciona. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Se um dia você veio aqui, ou foi em outro lugar, e você falou assim, Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Então você carrega a marca da promessa. Pronto, acabou. E pronto, acabou. Salmos, capítulo 2, 7 e 8. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho. Hoje eu gerei, basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Está prometido? Ele já tinha promessa. Isso aqui foi antes. Olha aqui em Daniel. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Em Daniel, muito tempo antes, ele já tinha a marca da promessa. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Selo significa propriedade. Você lembra quando você chega? Gente, isso aqui veio na minha cabeça na hora que eu estava estudando, é muito engraçado, Deus é muito didático, né, vou falar. Você lembra quando você chegava na escola, aí tinha assim, uma amiga sua, que ela tinha um amigo, qualquer pessoa que estava lá, tinha o negocinho dela ali, estava escrito assim, Daniel, ou Maria, Fernando. Era de quem o negócio? Era da Maria, do Daniel e do Fernando. O que a gente fazia? Mãe, né? Mãe já falava assim, não põe a mão naquilo que é teu, que não é teu. Não põe a mão, não mete a mão ali no que não é teu. Você já fica, aquela voz já vem, né? Você já fica atordoado. Pronto. Não colocava a mão. É uma analogia para dizer para você que o diabo, ele pode tentar. Ele pode
chegar perto. Ele pode mandar algumas coisas, mas quando você carrega a marca da promessa, ele não pode Ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar. E eu quero que você entenda isso. Pode estar muito difícil, pode estar muito doloroso, pode estar insuportável, mas ele não vai te tocar, porque você carrega a marca da promessa. E ponto. Final não, ponto, que nós temos mais aqui. Conquistar glória sem passar pelo sacrifício, esse é pesado. Ele queria fazer o quê? Fazer com que Jesus evitasse o sofrimento da cruz. O que ele estava fazendo? Olha, fica tranquilo, não precisa você fazer todo esse sacrifício. Mas a grande verdade é que para tudo grandioso nas nossas vidas, exige sacrifício. Como que é uma gestação? Se não todas, a maioria. A maioria. Tem uma que está quase. Ela nem sabe. Ô Glória! 9 meses. O que acontece? Enjoo, desconforto, é dor, é mal-estar, a cabeça fica completamente pirada, você acha que você vai ficar louca, de repente você fica normal, aí vira um negócio louco, os hormônios tudo maluco, desse jeito. Atleta de corrida, o cara completa a corrida sem treinar? Não completa, minha gente, não completa, vamos falar bem real. Treino, preparo físico, gente, um dia eu conversei, não tá nem aqui, eu lembrei, eu conversei com um jogador de futebol. Gente, um homem podre de rico. O cara foi na minha casa. Podre de rico. Não sei nem o que tá fazendo morando no meu prédio lá. Nem sei. Recebi o cara na minha casa. Deu uma pizza pra ele comer. Nem sabia o que tava pro cara comer. Menina, o cara falou tanta coisa da vida de um atleta que eu falei assim, querido, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sabia que você pagava esse preço. Eu não sabia. Eu falei pra ele, eu não sabia. Gente, vou falar pra vocês. Não, eu pus aqui, ó, treino, preparo físico, exercício alimentar, disciplina. Isso aqui não é nada do que o cara me falou. Nada. Isso aqui pra ele aqui é ficha. É ficha. Você precisa ver a história do que, gente. Eu poderia até falar, porque tá gravando, ele não vai assistir. Tenso. O Diego, ele saiu da minha casa e falou assim, o que é isso? Como é que você ficou abalado desse jeito? O homem cheio de dinheiro, a vida dele tá resolvida, ele deixa dinheiro pra família inteira, 10 gerações. Eu falei assim, meu filho, o preço que o homem tá pagando. Oh meu Deus, Jeová, tenha misericórdia. Oh minha gente, não é fácil chegar onde ele tava, não. Não, de maneira nenhuma. Eu quero ser promovido, eu quero ser promovido. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Eu preciso aceitar a condição de que eu trabalharei por todos do grupo. Que eu terei que gerenciar frustrações de pessoas. Que eu precisarei corrigir os erros dos outros. Que eu terei que responder pelos erros dos outros. É assim, só um pouquinho, só um tiquinho. A tentação oferecida era um atalho fácil para que ele controlasse o mundo. Satanás ofereceu um atalho fácil para Jesus. Um caminho fácil, sem nenhum sofrimento, ou mínimo sofrimento. E aqui, nós estamos falando de um alerta muito grave. Que na vida com Cristo, quem pega o atalho, não completa a jornada. Repita comigo, atalho. Atalho. Esse é perigoso. Esse é perigoso. Os atalhos, eles parecem prometer resultados rápidos, mas eles cobram um preço alto, moral, espiritual e até emocional. Deus está nos alertando, queridos,
que nós precisamos tomar cuidado com os atalhos. Os atalhos, eles não fazem cortar caminhos necessários a serem percorridos. Processos que precisam ser passados e superados. Quem pega atalho evita dores, mas não vive milagres. Só quem gerou e sentiu dor, pega na mão. Se não pega. É na escassez da sua dor que ele vai se revelar para você de uma maneira que ele nunca se revelou. Você vai conhecer o poder de Jesus de uma maneira que você nunca conheceu. Sem pegar o atalho. Receber poder sem dependência de Deus. Esse é grave. Confiar aonde? Nas próprias forças, na própria inteligência. Para alcançar os resultados. Sabe como que acontece? Quando a gente toma uma decisão sem orar. Quando a gente toma uma decisão sem ler. E sem discernir. De maneira espiritual. A palavra de Deus nos diz em João 15:5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nada. Coisa alguma é nada. Zero. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento. Quais as áreas da sua vida que está rodando de forma independente? Quais as áreas da sua vida que você fala assim, Jesus, obrigada, aqui o Senhor não entra. É só até aqui. Gratidão. A independência de Deus também é uma armadilha de Satanás. Terceira tentação. Poder. Poder é terrível. Poder é difícil. Quando fala de poder, a coisa pega. No versículo 9, inicia a terceira tentativa de Satanás para Jesus. O que ele faz? Ele leva Jesus para uma parte alta e faz ele vislumbrar primeiro. Né? Aí depois ele fala assim, se joga, como quem diz assim, a plateia vai te aplaudir. Vai ser tão bonito o show. Olha, eu tô aqui que eu vou assistir também. Como quem diz, tô lendo não, esse aqui é meu teatro mesmo. Ele testou a fidelidade para tentar aplaudir, atrair os aplausos. E o que ele fez? Coitadinho dele. Tentou usar das escrituras. Ai, coitado. Eu fiquei com dó. Não. Ele tentou confundir Jesus com as escrituras, mas Jesus já tinha rebatido como uma com duas. Falou assim, coitado. Ele chegou e falou assim, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que não tropece em uma pedra. Totalmente fora do contexto, não tinha nada a ver. Ele está falando de proteger aqueles que estão no caminho do Senhor, mas não daqueles que estão testando o Senhor de maneira deliberada. O diabo tentou usar as escrituras para justificar um ato insensato. As escrituras nunca vão responder para a gente algo insensato. Nunca. E isso foi uma tentativa de Satanás
Se nós lutarmos nas três tentativas, o que a gente vai observar? Como que Jesus rebate? Usando a palavra de Deus. Usando a palavra de Deus. A primeira vez ele pá, a segunda vez ele pá, a terceira vez ele tá. Jesus, ele detinha de todos os argumentos bíblicos para qualquer tentação. Queridos, talvez hoje você esteja passando por essa situação. Talvez hoje você esteja vivendo a fase mais difícil, da qual você não está conseguindo suportar, que está te causando dores que você pensou que nunca mais você ia vivenciar. Você está numa longa trajetória de dores e de repente você pá! De novo. Como é isso? De machucados, de dores. De repente, Deus vem aqui e fala assim: você vai entrar naquela igreja ali? Você vai ouvir uma coisa que eu tenho para te falar. Nenhuma provação vai acabar com você. Nenhuma tentação vai te tirar da presença do Senhor. Porque você carrega a marca da promessa. E ponto final. Esse deserto que você está passando é apenas um convite do Senhor para que você mergulhe de maneira intensa nas Escrituras. E para que você conheça a face do Senhor como nunca. É só para isso. Ele quer dar para você uma fé inabalável. E Ele quer te fazer mudar de nível. Esteja preparado. Eu tenho falado isso para algumas pessoas, mas é uma verdade que eu quero que você se prepare. Você está pisando na terra do aceleramento. Aqui, põe o cinto. Põe o cinto. Mas não se esqueça desta passagem para você entender como que Deus criou, como que Deus elaborou aquilo que a gente chama de Bíblia, como que Ele fez esse presente para nós. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Sabe o que está acontecendo aqui? A palavra de Deus, gente, ela é viva e poderosa para todas as circunstâncias. Não existe nada que não esteja na palavra do Senhor. Ela é mais cortante que uma faca de 2 gumes. Por quê? A faca de 2 gumes, ela é afiada dos 2 lados, você não precisa virar. Precisão completa. Ela penetra entre a alma e o espírito. Sendo a alma aquilo que a gente sente, pensa e deseja. Envolve emoções e pensamentos, mas o espírito é a parte que se conecta com Deus. Depois ele fala assim, entre a junta e a medula. A junta liga o corpo inteirinho com a parte inferior mais profunda dos ossos, que é a medula. Oh, gente, é muito bom, pelo amor de Deus. Representa um profundo alcance de um ser humano, isso aqui. Indo lá para dentro, lá para dentro, lá para dentro. De uma maneira sobrenatural. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Não tenha medo. Não tenha medo.
Hoje eu estou aqui para te dizer: não temas. Preciso concluir. O deserto na Bíblia, ele é símbolo de solidão, vulnerabilidade, dependência total de Deus. Falamos sobre isso. Mas ele também é um ambiente de testes. Para entender se você pode passar ou se você não vai passar. Moisés passou 40 anos no deserto. Antes do quê? Liderar toda Israel. Davi foi ungido rei, mas ele passou muitos anos fugindo, perseguido, antes de assumir aquilo que o Senhor tinha para ele. Um tempo de preparo. O que aconteceu com Paulo? Ele se converteu e começou imediatamente o ministério dele? Não. Ele passou tempos de anonimato para ser preparado para se tornar apóstolo das nações? E Daniel? Nem se fala, coitado. Da fornalha à cova. Mas ele saiu de lá com a identidade dele fortalecida em Cristo Jesus. E Esther? Estudamos sobre Esther. Uma judia simples. Não tinha nada. Escondia sua identidade, morria de medo. Mas ela arriscou a sua vida diante do rei. E através desse ato, ela salvou um povo inteiro. Quero convidar o Tiago, Índio. E se não for pedir muito, gostaria muito de ouvir o último hino novamente. Que foi muito lindo, muito poderoso. Deus desceu aqui, gente. Deus desceu. Se você está passando por deserto, vamos sintetizar, porque foi muita coisa. Primeiro tópico. Nem todo atalho te leva para vitórias. Os atalhos espirituais te fazem pagar preços. A tentação atinge as áreas legítimas. Não pense que será nas áreas. Então é fome, necessidade, segurança, reconhecimento. Mas nos oferece soluções erradas. A palavra de Deus é a nossa arma. Quem está pautado na palavra não vacila. O deserto não é um castigo, queridos. Deus não quer te castigar. Ele não tem nada a ver com isso. É treinamento. Deus quer mudar a sua identidade. Ele quer te fortalecer. E Ele quer aumentar a sua fé. Para que você tenha comunhão com Ele. Desfrute da jornada. Aproveite essa oportunidade. O deserto é uma oportunidade. E é entendendo essa verdade que eu quero deixar fluir o louvor aqui, tá, minha gente? Não vou fazer diferente. Eu quero fazer um convite para você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, ou que não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero dizer para você, queridos, que aqui eu não estou numa promessa de vida plena. Não, Senhor. Não, Senhor. Mas é uma promessa de que o Espírito Santo de Deus te conduzirá, te auxiliará e estará com você no deserto. É a única coisa que eu posso te garantir.